Boa noite. Diminuir freguesias, reduzir vereadores e funcionários, transferir competências locais e municipais para níveis intermunicipais, alterar a lei autárquica e a lei das finanças locais. Numa palavra, melhorar a gestão administrativa e financeira do território. A reforma do poder local e autárquico é um dos pontos obrigatórios definidos no memorando da Troika e que o Governo se compromete a executar até ao final de 2012. Depois de 37 anos de expansão e desenvolvimento, o modelo atual do poder local vai ser reformado. Como e quais os objetivos? É o que vamos debater esta noite. Dou as boas-vindas ao Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, muito obrigada, e ao Presidente da Associação Nacional de Municípios, Fernando Ruas. Dou também as boas-vindas ao Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Armando Vieira, e, é claro, ao vasto conjunto de Presidentes de Câmara e autarcas que nos visitam hoje e que vieram de norte a sul do país. Muito obrigada a todos por terem vindo. Já agora também dizer que hoje estamos no Teatro Tivoli, aqui no coração de Lisboa. Sr. Ministro, muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quais são os objetivos precisos desta reforma que se propõe e quanto é que pensa poupar aos cofres do Estado com ela? Esta reforma não tem uma visão meramente economicista. Esta é uma reforma que vai para além da necessidade que se assumiu, que o Estado português se comprometeu na assinatura do memorando com a Troika. Esta é uma reforma que tem um prazo, nós assumimos de uma forma muito clara, no compromisso público, que ela deve estar terminada em junho do próximo ano, ou seja, no fim da próxima sessão legislativa. A primeira fase. A segunda fase. A primeira fase estará em março do próximo ano. Esta é uma reforma, como disse, delicada, vai ser composta por vários momentos legislativos, são 10 projetos de lei, 10 propostas de lei do Governo e um projeto de lei dos partidos que compõem a maioria, que nós esperamos que seja alargado até a partidos que hoje estão na oposição, em particular aquele que é o maior partido da oposição e um grande partido do poder local como o Partido Socialista. Mas esta reforma tem também muito a ver com uma realidade do desequilíbrio territorial que nós hoje temos em Portugal. Nós, a verdade, e os censos de 2011 demonstram hoje um envelhecimento muito significativo do interior do nosso país. Daí, aliás, um gráfico que é muito elucidativo para os telespectadores, em que há hoje um envelhecimento... Nós temos esse gráfico, vou pedir ao nosso realizador que o coloque no ar, os índices de envelhecimento do país. É visível que hoje no interior e no centro do país, a vermelho, fica bem demonstrado, para além do facto deste mapa que demonstra que cerca de 75% da população vive na grande área metropolitana de Lisboa, do Porto e no Algarve. E, portanto, esta gestão desequilibrada do nosso território necessita de novas medidas e de uma nova perspectiva de gestão. Quem melhor do que aqueles que geriram o território em Portugal ao longo dos últimos anos, com uma obra extraordinariamente importante, como os autarcas, que foram capazes ao longo dos últimos 37 anos exercer um ciclo de desenvolvimento infraestrutural, para hoje, numa nova visão, uma visão de desenvolvimento social, serem eles que vão liderar essa mudança e que vão tornar um poder local mais enxuto, um poder local mais ágil e também um poder local ainda mais eficiente na relação com o cidadão. É esse o objetivo que nós apresentamos e por isso esta reforma assenta em 4 pilares. O pilar da reforma do setor empresarial autárquico, que necessita hoje de uma reforma profunda, a reforma da organização do território, que estes números são claramente elucidativos e preocupantes, a reforma das estruturas de gestão e permitindo hoje um reforço das comunidades intermunicipais que o último governo lançou ao longo dos últimos 6 anos e que têm condições para poder ganhar uma nova dinâmica e reganhar um novo impulso, podendo absorver competências que podem ser delegadas pelas autarquias e transferidas da administração central e também a reforma da democracia local. Está na hora de nós encararmos hoje a gestão política do órgão autárquico com uma nova legislação eleitoral. Numa primeira fase, só são as freguesias que vão ser alteradas. Os concelhos, ou os municípios e concelhos, como estava previsto no memorando da Troika, não vão ser mexidos. Sobre essa questão, que é uma questão sensível, devemos dizer o seguinte: em primeiro lugar, nós o que temos defendido é a agregação de freguesias. Aliás, esse processo iniciou-se em Lisboa, no Conselho de Lisboa, onde estamos, há 1 ano e meio atrás, em que o PSD, na altura, na oposição, a nível nacional, deu o seu acordo.
O próprio PSD, a nível conselheiro, que está na oposição, também deu o seu acordo, em que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa faz uma redução significativa de 53 para 24 freguesias, ou seja, uma redução de 29 freguesias na área metropolitana, no Conselho de Lisboa, o que significa que a média de habitantes por freguesia será de 13 mil habitantes. Isto também é necessário que seja assumido que estas reformas são reformas que exigem coragem, exigem consistência e exigem determinação. Mas não seria necessário mexer nos concelhos? Os concelhos em Portugal, se nós formos ver no contexto europeu, já o divulguei publicamente, os concelhos em Portugal são daqueles que têm o maior número de habitantes por concelho. Dou-lhe um exemplo. Portugal tem 34.520 habitantes por concelho. Vejamos, a Espanha tem 5.660, mas podemos escolher um país da nossa dimensão, a Holanda. A Holanda é o único país da Europa que tem 38 Estamos a ver a comparação. A Grécia tem 34 mil habitantes por concelho, já depois da reforma que a Troika impôs, com uma redução muito significativa de centenas de freguesias. Portanto, nós no número de concelhos, veja, Portugal tem 308 municípios. Se compararmos com países a Holanda tem 430, a Grécia ainda tem 325, e não é que seja um bom exemplo, a Espanha tem 8 mil. Portanto, o equilíbrio que nós hoje temos no número de municípios não significa isto, que não se possa ir mais além, que sejam criadas condições para que no futuro próximo a dinâmica leve à fusão e à agregação de municípios. Mas esse não é necessariamente, e estes números são claros, a nossa primeira prioridade. A nossa primeira prioridade é criar aqui um choque reformista que permita um novo modelo de gestão nas autarquias. Hoje isso é imperioso, como também é imperioso na Administração Central, é o que estamos a fazer na Administração Central. O pré-MAC é disso um bom exemplo, com a extinção e a redução do número de institutos, de direções gerais, como também na Administração Indireta do Estado. Portanto, este choque reformista é um choque que se aplica à administração local, à administração central e também à administração regional. Na perspectiva do cidadão que nos está a ouvir neste momento, estaria associada a esta reforma uma poupança de receitas. Vai ter. Pensava-se, ou muitas pessoas que nos estão a ouvir, pensava-se que esta diminuição de freguesias, não há novas empresas municipais e as que dão prejuízo seriam extintas, redução de funcionários, redução de vereadores, queria resultar numa poupança. E vai ter, mas essa não deve ser a nossa primeira visão, porque essa é uma ausência de uma perspectiva cultural. Podemos ter essa visão economicista, os números são fáceis de calcular, reduz X vereadores, reduz X dirigentes, reduz X freguesias, isso é muito fácil de calcular. Agora nós devemos ir mais longe, saber que consequências é que nós pretendemos desta reforma. Queremos ou não queremos mais coesão no nosso território? Queremos ou não queremos um maior equilíbrio entre o interior e o litoral? Veja, o interior, como dizíamos, está envelhecido, está mais pobre, está sem dinâmica e sem fluxos de desenvolvimento. O litoral, por outro lado, geramos cidades hoje menos humanizadas, geramos cidades hoje com problemas ambientais, com problemas de trânsito. Este desequilíbrio resulta da ausência de uma estratégia de aposta nas cidades médias. Foi esse o grande erro do desenvolvimento português nas últimas décadas. Não soubemos aproveitar, em particular, o fluxo dos fundos comunitários para gerar uma rede sólida de cidades médias, que podiam ser mais sólidas, mais consistentes. Agora, este é um processo que se vai iniciar, este é um processo de debate também. E por isso estamos hoje aqui com os autarcas que aqui quiseram vir. Devo dizer que considero que é muito importante que os partidos da oposição se aproximem. Já fiz esse apelo e esse convite. Gostaria muito de ver todos os partidos da oposição, em particular aquele que é o grande partido do poder local, que é o Partido Socialista, que tenha uma posição consistente e corajosa, que não se aproxime só de nós naquelas que são as posições mais fáceis. Quando chegar à Assembleia da República da Legislação, certamente voltaremos a fazer este debate. Mas registrei que fala em mais coesão e mais municipalismo e que essa é a razão número 1 da reforma, embora espera que pelo caminho haja ganhos de poupança também para que a cidadania... Esses estão adquiridos à partida. Estão adquiridos esses ganhos de poupança? Desde logo a redução de um número muito significativo de entidades públicas traz esse ganho. Veja, não criar mais... Hoje os passivos das empresas municipais são cerca de 2,3 mil milhões. 2,3 mil milhões. É um número alto. Gostaríamos muito que os das empresas públicas fossem também tão reduzidos. Infelizmente não são. Das empresas públicas portuguesas, em particular no setor dos transportes, são extraordinariamente elevados. Mas mesmo assim é um número preocupante que nos deve levar e nos deve obrigar a uma atitude de olhar para as empresas municipais como instrumentos de gestão, de eficiência de gestão. Esta reforma é uma reforma que pretende ter um compromisso, que é o compromisso da eficiência. Muito bem. O Presidente da Associação Nacional de Municípios representa aqui todos os municípios, mas eu já vou abrir o debate a muitos dos municípios presentes. O senhor está de acordo com a proposta já apresentada pelo Governo?
Olha, em primeiro lugar, deixe-me aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro, para cumprimentar os colegas, o resto das pessoas presentes neste teatro e, naturalmente, o cumprimento aos telespectadores. E eu diria que queria fazer uma nota prévia a dizer que a Associação que presido não debateu esta questão ainda. Aliás, amanhã, num Conselho Diretivo que vamos ter, consta da ordem de trabalhos a discussão deste ponto, o início da discussão. O que significa que muitas das posições que vou ter aqui são posições, algumas, por aquilo que se foi sabendo, já debatidas com colegas, mas não tem a posição formal da Associação de Municípios. Eu queria deixar esta nota prévia. Depois dizer que, em relação aos princípios orientadores da reforma, nós estamos de acordo. O reforço saudável do municipalismo, a coesão territorial, a coesão social, eu sei lá, tudo isso, naturalmente, nos leva a estar de acordo. Mas dizer uma nota prévia que me parece extremamente importante é que nós criticamos e opomos-nos com veemência a que se dê a entender que esta reforma, com a qual eventualmente estamos disponíveis para discutir, para debater, seja entendida como a resposta à dívida pública. Isso é que nós não alinhamos. Isto é, não se dê a entender que a reforma do poder local se resolve o problema da dívida pública, porque nós não temos nada a ver com isso. Estamos isentos desse pecadilho. As autarquias não estão endividadas? Não há 70 autarquias em perigo de, se não falência, mas em grandes dificuldades? Nós corremos o risco, e esse é um problema recorrente nos analistas, é que agarram num exemplo, 2 ou 3 exemplos e generalizam-nos. 70, eu disse 70. Há 70 autarquias, segundo... Eu respondo por 308 municípios. E no final do ano passado passámos com superávit. E este é que é o problema. Mas 70 em 308 é um número importante. O que interessa é o saldo agregado. Até porque muitas destas são as grandes. Não interessa o saldo agregado, interessa num grupo económico se meia dúzia de empresas derem prejuízo e se outras tantas derem lucro, se os lucros cobrirem os prejuízos, é esse que conta, até para efeitos de fiscalidade. E, portanto, eu digo que o conjunto do poder local passou com superávit. E, portanto, para nós é importante que se sublinhe isto. Que, de facto, não é por causa do poder local ou com esta reforma que se vão endireitar as contas públicas. E, portanto, posto esta situação, nós estamos disponíveis, naturalmente, como sempre fizemos, para debater esta questão exaustivamente e para darmos a nossa opinião. O que é que considera que seria importante de ficasse nomeado nesta reforma? Eu vejo que o Ministro, por exemplo, não falou nas questões da ética, no poder local, na questão da corrupção, mas gostaria que essas notas também constassem de alguma forma, fossem associadas a esta reforma, como um reforço? Eu gostaria de lembrar, porque às vezes de facto é esquecido. Quando o Tribunal de Contas apareceu, digamos, a debater esta questão da corrupção, por a voz do Presidente do Tribunal de Contas, os municípios foi quem lhe deu a maior colaboração. Portanto, nós, que não se faça essa alusão direta, municípios de corrupção. Os municípios, os autarcas, são provenientes da sociedade. Nós temos no nosso seio, de vez em quando dá-se a ideia de que as pessoas, é um mundo à parte, passam para autarcas e são corruptos. Calma lá, nós não pomos-nos a isso. Nós somos as entidades mais fiscalizadas do país. Era bom que todas as entidades fossem tão fiscalizadas como nós. Mais. E fomos nós que sugerimos pelo menos uma inspeção por cada mandato. E, portanto, nós, naturalmente, que há exceções, como há em tudo. Aliás, nós ouvimos todos os dias, quando se fala em corrupção, fala-se... Aliás, na lei até está prevista, na reforma está prevista aquela possibilidade do autarca não ser responsabilizado caso sejam os técnicos, sejam opiniões ou regulamentos técnicos, que não deve ser o autarca responsabilizado. É bom que esteja prevista porque somos uma exceção também nisso. Porque neste momento é o autarca que é o responsável e vai para a cadeia, claro, em nome dos atos. O que não se passa, por exemplo, com os membros do Governo. Os membros do Governo, quando eventualmente não despacham, digamos, em contradição com aquilo que é o parecer técnico, não têm responsabilidades, os autarcas têm neste momento. Muito bem, mas eu vou abrir já o debate aqui à nossa plateia. As freguesias, está aqui o Presidente da Associação Nacional de Freguesias, da ANAFRE, Armando Vieira. As freguesias são as primeiras, já que ouvimos o Ministro dizer que haverá fusões, haverá, não sei se é extinção, mas fusões. Agregação, chamemos-lhe agregação. O que é que pensa disso? Antes de mais, muito boa noite, doutora Fátima de Campos Ferreira. Agradecemos o convite para aqui estar, o que fazemos com todo o gosto e por dever institucional. E espírito de missão, que é uma das áreas em que as freguesias pontificam.
Cumprimentamos o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Fernando Ruas. Cumprimentamos, na pessoa do Sr. Secretário de Estado aqui ao meu lado, toda a plateia, os senhores autarcas aqui presentes. Saudamos os eleitos locais de Portugal. Permita-me também uma saudação especial aos eleitos locais da diáspora, que nunca são lembrados no nosso país, e de origem portuguesa ou luso-descendentes, e que quão importantes podem ser na ajuda e na promoção de Portugal e dos produtos portugueses. Deixe-me dizer-lhe que as freguesias são, do nosso ponto de vista, o braço e o abraço amigo do Estado próximo dos cidadãos. São os ouvidos que dão atenção às preocupações e anseios desses mesmos cidadãos, que o resolvem e ou encaminham. Mais valiosa que a ação da freguesia, dizia há dias um autarca, ex-autarca esclarecido, mais valiosa que a ação material das freguesias é a sua ação no plano humano. É fundamental esta ação, fruto da proximidade. São a primeira porta onde os cidadãos batem na esperança de apoio e solução. Pronto, mas isso é evidente que é ponto assente. Claro. Ninguém é bom lembrar ninguém duvida portugueses. disso. Ninguém duvida disso. A pergunta que se faz é como é que a ANAFRE está a acompanhar esta reforma, uma vez que a proposta já é conhecida e vai mexer em muitas das freguesias. Como com certeza tem conhecimento, publicámos na sexta-feira um comunicado que resultante de um Conselho Diretivo da ANAFRE que debateu profundamente esta matéria, e temos a posição que está nesse comunicado de oposição à obrigatoriedade de agregação. Nada temos quando as comunidades, freguesias, municípios, assembleias de freguesia municipais, de per si, por dinâmica própria, resolvam associar-se. Nós aqui estamos para colaborar. Mas se não houver essa dinâmica própria, acha que não pode haver agregações? Não faz sentido, do nosso ponto de vista, tendo em conta que as freguesias desempenham eminentemente a sua função, os eleitos de freguesia, num trabalho de voluntariado ou quase voluntariado. É bom que se diga no próprio documento verde distribuído e apresentado pelo Governo, pelo Sr. Primeiro-Ministro, está lá dito claramente que apenas 1,4% dos eleitos locais de freguesia são remunerados. Não é sensível ao argumento que o Ministro apresentou da falta de população, da desertificação do interior? Não é sensível a esse argumento? Se porventura extinguirmos a freguesia, então o movimento de perda de população... Penso que não é nesse sentido, mas eu já vou dar a palavra ao Ministro para que ele possa explicar. Muito bem. Sr. Ministro, faz favor. A questão que se coloca hoje é de que nós temos 4.259 freguesias em Portugal e chegámos ao ponto a que chegámos. A verdade é que os concelhos do interior, que foram acentuadamente alvo de um processo de desertificação, são concelhos até com um número muito significativo de freguesias. Não foi a existência da freguesia que levou a que os fluxos de dinâmica de desenvolvimento lá chegassem. Nós não podemos ter no nosso país, e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias já teve a oportunidade de dizer, esta não é uma reforma contra as freguesias, pelo contrário, é a favor das freguesias, que têm um trabalho notável no nosso país. Chegámos, foi um momento de mudança, é um novo ciclo. Nós não podemos ter em Portugal, das 4.259 freguesias, 2.282 freguesias têm entre 1.000 e 1.500 habitantes. Nós temos 151 freguesias em Portugal, que são, os órgãos são eleitos em plenário, porque têm até 150 pessoas a residir. Este não é um bom modelo de organização do nosso território, nem um bom modelo de organização política. E não pode ser voluntário, a agregação não pode ser voluntária, vai haver certamente uma proposta... Doutora Fátima Campos Ferreira, nós o que pretendemos é fortalecer as freguesias, não é enfraquecê-las. A freguesia, a toponímia, a sua tradição cultural manter-se-á. Os órgãos de freguesia é que terão que ter maior musculatura, têm que ter maior capacidade de resposta, maior dimensão. E esse é um caminho, o exemplo aqui de Lisboa, que era extraordinariamente difícil, mas foi possível seguir esse caminho. Também havia uma tradição muito grande dos bairros, aqui não era das freguesias rurais.
mas os bairros em Lisboa tinham uma grande tradição. E foi possível reduzir, num acordo entre os dois maiores partidos, mas com a dinâmica imposta na própria Câmara, reduzir em 29... Mas é diferente reduzir freguesias nos grandes centros urbanos que reduzir freguesias no interior do país. É sempre diferente, dependendo da nossa determinação e da visão que nós temos. É difícil em ambas as circunstâncias. Está o Sr. Presidente da Câmara de Cascais, o engenheiro Carlos Carreiras, que acompanhou este processo de Lisboa e sabe as dificuldades que gerou. Gerou nos dois partidos. Mas a questão que aqui se coloca é de saber se queremos ou não queremos mudar de vida. Porque a verdade é que, ao longo das últimas décadas, todas as administrações públicas, o Estado Central, o Estado Regional e o Estado Local, viveram acima das posses, gastaram demais. E chegámos ao ponto a que chegámos hoje, em que não estamos propriamente numa situação brilhante. Portugal está hoje numa situação extraordinariamente delicada. E se nós queremos aproveitar este momento para que não seja uma fatalidade para nos afundarmos, mas uma oportunidade para podermos ter uma esperança no futuro e podermos olhar, e Portugal neste espaço europeu muito competitivo, onde hoje está inserido, se nós quisermos libertar meios para as empresas, para que as empresas possam gerar riqueza, para que as pessoas possam contribuir para o desenvolvimento do país, o Estado tem que diminuir. Não é possível as mesmas receitas... Mas essa diminuição significa perda de proximidade? Não, pelo contrário, os órgãos... A diferença, hoje uma Câmara Municipal tem muito a ver com as políticas que são seguidas, a proximidade que têm ou não têm das populações. Há câmaras em Portugal que têm um trabalho notável. Eu conheço autarcas que têm um trabalho notável no plano social. Conheço outros que dão uma maior vocação no plano infraestrutural. Sou daqueles que entendo que esse ciclo se encerrou. Mas é hoje também verdade que quem é hoje responsável por uma parte significativa da política social em Portugal não é mais a administração central. Em muitos casos são as instituições de solidariedade social e a Igreja, que tem um papel notável, mas também muitas e muitas autarquias do país. E é esse caminho que nós temos que reforçar. Nós queremos um poder local mais forte porque o queremos mais ágil. Ele não é mais autónomo porque está mais dependente da banca, porque está mais endividado ou porque aparentemente pensa que tem mais responsabilidades. Não, esse não é o caminho. Veja, das empresas municipais em Portugal, 58% dos municípios não têm empresas municipais, estão concentradas, 458 empresas municipais estão concentradas num número muito significativo de municípios. E a verdade é que nós temos que criar condições para que, com uma boa gestão que não seja sobredimensionada, os municípios sejam capazes de fazer aquilo que é a sua função. Já vamos às empresas municipais, até porque elas merecem um debate só por si. Armando Vieira, o que é que teme? O que é que teme com a agregação destas freguesias, a fusão de freguesias? Olha, antes de mais, deixe-me responder, se me permite, e comentar. Faz a propósito, o Sr. Ministro referiu aqui, efetivamente gastámos demais, mas pode olhar para este quadro, que já teve a oportunidade de conhecer. O Orçamento de Estado entre 2005 e 2011 cresceu 113,8% e o Fundo de Financiamento de Freguesias no mesmo período cresceu apenas 2,19%. Está tudo dito quanto a despesa e quem é que gastou para além daquilo que tinha possibilidades. O nosso temor vai para que precisamente aquilo que está aqui em causa, que é a distância do Estado mais longe dos cidadãos, extinguindo freguesias. Obviamente que a freguesia pode ter uma nova escala que lhe possa conferir mais dignidade, mas sem dúvida nenhuma que vai haver comunidades em que a freguesia, o tal braço amigo do Estado próximo, vai ficar mais distante. Tem um exemplo em que acha que o cidadão pode ser preterido com esta agregação de freguesias? Quero dizer-lhe, olha, tenho um exemplo na cabeça que eu comparo muitas vezes. A freguesia dos Mártires na Baixa Chiado pode ser agregada, que, enfim, será relativamente fácil e assimilável pela população, julgo eu, e a freguesia de Cabeça Boa, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, que está a 22 km da sua sede de concelho, será um terremoto. Uma e outra são freguesias parecidas em termos de número de residentes. Será um terremoto para aquela população, pelas distâncias de que se reveste. Se a freguesia perde a sua unidade de saúde, a sua escola, se perde a sua junta de freguesia, estando a 20 km da sede do município, da sede do concelho, obviamente... Portanto, o que teme é que essa junta de freguesia ou essa junta de freguesias percam algumas das instituições que têm associadas, sim, agremiadas, como sejam escolas, centros de saúde... Centros de saúde, as escolas, a administração pública próxima, que é a junta de freguesia, e, atrás disso, uma maior perda de população. Faz favor? Não, essas instituições não são da gestão das juntas de freguesia. Portanto, quer dizer, a questão que se coloca aqui, como também sabemos, há muitas transferências das autarquias para as juntas de freguesias, para muitas das suas iniciativas. Portanto, o número que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, que apresentou, é um número que fica muito aquém daquela que é a realidade dos orçamentos das freguesias. O que nós defendemos,
e temos-lo dito nos critérios que estão apresentados, é que em concelhos, na sede da freguesia, com menos de 100 habitantes por quilómetro quadrado, só se justifica a existência de uma freguesia. E nas áreas predominantemente rurais, nós estamos a permitir a existência de uma freguesia com um mínimo de 500 habitantes. Um mínimo de 500 habitantes. Portanto, o argumento que Armando Vieira apresentou, segundo o que o Ministro está a dizer, cai por terra. Quer defendê-lo? Os centros de saúde, as escolas, não dependem das juntas de freguesia, mas sim dos municípios. E, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu referi apenas que era um movimento simultâneo em vários setores que, obviamente, não são da responsabilidade direta da freguesia. Mas quero dizer... Mas então porquê é que teme que essa escola saia mas é que se encerrarem a junta de freguesia, depois de encerrarem essas instituições de apoio social dos cidadãos, obviamente que aquela população fica mais fragilizada do ponto de vista do apoio social e administrativo. É só isso. Mas quero dizer-lhe também que, apesar de não ter competências nessas áreas muito específicas, frequentemente as freguesias são chamadas a dizer presente na conservação e preservação dos estabelecimentos que suportam esses serviços de proximidade. E há excelentes exemplos por esse país de este trabalho de voluntariado, da multiplicação de recursos, da mobilização do meio e das populações na conservação daquilo que é de todos. Fernando Ruas, o que é que os municípios têm a dizer a isto? À questão da reunião ou fusão de freguesias? Os municípios, em princípio, falarão apenas pelos municípios. O Sr. Presidente da ANAF disse aquilo que entendeu em relação às freguesias. Eu gostaria de colocar o problema nos municípios, porque é que nós entendemos que... Mas o senhor não tem uma opinião sobre as freguesias? Não, nós temos a opinião de que, com a retirada dos serviços, como tem acontecido, de facto, se extinguirem algumas freguesias, poderão eventualmente perder o único porta-voz que ainda têm nas regiões e nos sítios mais recônditos. E, portanto, é isso. Dê-me um exemplo. Em que pontos do país é que isso poderia acontecer? O exemplo que o Presidente Armando Vieira deu é bem elucidativo. De facto, o número de freguesias, não é em vão que as freguesias, se virmos o mapa, elas estão mais nas zonas de altimetria diferenciada, nas zonas montanhosas. Tem a ver exatamente com isso, com as dificuldades, com a acessibilidade às sedes do Conselho. E foi a necessidade que houve de criar freguesias e, portanto, eu acho que, sinceramente, pode haver aqui uma reversão e uma inversão no papel... Mas acha que isso inibe a reforma? Acha que esse argumento... Com toda a certeza que o Ministério apresentou uma série de situações em que pode fazer a redução de freguesias e, portanto... Sem problema. Portanto, acha que tem que ser visto caso a caso? Claro, isso e de acordo com o tipo de freguesia, que tal como foi dito, mas se me permite, deixe-me focar... Não vá já aos municípios, que ainda estamos nas freguesias. Sr. Ministro, vai abrir uma caixa de Pandora, porque há aqui, obviamente, os interesses das populações, há um número variado de interesses e, portanto, vai ter aqui um problema sério quando começar a gizar esta reforma no terreno. Esta fusão vai ser definida caso a caso ou vai ser imposta a partir do Poder Central e sem acesso à discussão? Vamos iniciar agora um processo de diálogo com linhas claras e com a determinação de que esta reforma é para estar concluída em junho do próximo ano. Esse é para nós um dado adquirido. Temos, aliás, um compromisso que foi assinado pelo Governo anterior, com a Troika, que aponta para a redução de autarquias. Nós, e para além da reforma do setor empresarial e também de uma nova lei das finanças locais, é o que está assumido e assinado por Portugal, assinado pelo anterior governo, com o apoio dos atuais dois partidos que formaram o governo mais tarde. E o governo acrescenta uma alteração também à lei das finanças locais que está a pensar fazer, não é? Não, já estava no memorando. Sim. A alteração à lei das finanças locais já estava no memorando. Nós o que dizemos é que temos condições para poder ir mais longe numa reforma mais vasta com a organização do território em que prevaleça o interesse das populações. Nós não estamos... o nosso objetivo é de prevalecer o interesse das populações, que o serviço público seja e continue a ser prestado. Não é prestado porque temos 4.259 freguesias. Essa é uma matriz da nossa estratégia. E o que nós dizemos é esta agregação, como sucedeu, eu pego muito no exemplo de Lisboa porque é um bom exemplo, foi aquilo que foi possível que se efetuasse no último ano e depois adaptado a cada uma das realidades, com critérios que têm a ver com áreas predominantemente urbanas, com áreas rurais. A reforma está pensada com muito equilíbrio, é uma reforma que nós sabemos que não é por acaso que reformas como estas, que são exigidas há décadas, não têm sido concretizadas. Mas vamos à essência da questão.
Qual é que acha que deve ser a missão deste serviço público prestado por este poder local? Autarquias deve ser um serviço público que seja alargado a muitas daquelas áreas que hoje é prestado pela Administração Central, custando mais ao Estado, custando mais ao cidadão, porque é prestado pelos serviços da Administração Central com uma estrutura pesadíssima, que tem um elevado preço no nosso orçamento, e nós precisamos ter um Estado mais ágil, e quem tem que prestar esse serviço é quem está mais próximo do cidadão. E há muitas competências que hoje estão em serviços da Administração Central, na cultura, na educação, na juventude, no desporto, no apoio aos mais idosos, na consolidação do desenvolvimento, no apoio à instalação de empresas, na área da economia, que podem e devem estar nas entidades autárquicas, quer aprofundar a missão do serviço público, acompanhado do respectivo envelope financeiro. Porque nós o que entendemos é que estas entidades podem prestar esse serviço mais próximo do cidadão, melhor do que aquilo que prestam serviços da Administração Central. E essa organização da autarquia é aquilo que nós estamos a preparar, a criar condições para que nas próximas décadas possamos recuperar o tempo perdido. Porque o que as autarquias hoje necessitam, sejam elas de freguesia ou sejam elas de município, necessitam de escala. Porque com escala ganham massa crítica, ganham meios, e também estimularemos. Hoje há exemplos de discussões em alguns pontos do país, a possibilidade da fusão de municípios. Nós acreditamos muito no intermunicipalismo. As comunidades intermunicipais que foram criadas, volto a dizer, pelo anterior governo, são uma boa hipótese de aprofundamento e de consolidar em matéria de competências de meios. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Se nós na área metropolitana de Lisboa, ou na área metropolitana do Porto, ou na comunidade intermunicipal do Médio Tejo ou da Lesíria, dar este exemplo, se a política cultural na área metropolitana de Lisboa não fosse executada por cada um dos municípios que a compõem, mas fosse assumida pela área metropolitana, certamente que com essa escala ganharia qualidade, ganharia dimensão e seria possível, sendo-se mais ambicioso, gastar menos. Portanto, vamos ganhar escala nesta organização territorial toda. Sim, essa exigência. Fusão de freguesias. Agregação. Sejamos mais rigorosos nas palavras, porque as palavras são muito importantes e muito sensíveis, como já se viu aqui ao longo da noite. Agregar, vão-se juntar freguesias e vão passar muitas das competências municipais passarão para essas zonas, já há câmaras, deixe-me dizer uma coisa, há bons exemplos no país de câmaras municipais que têm delegados competências nas juntas de freguesia, há bons exemplos. A várias velocidades, é verdade, há zonas do país, estamos aqui perante um autarca que eu sei que é um autarca que tem descentralizado para as juntas de freguesia como o Fernando Ruas. Isso é muito positivo, por isso ele tem uma Câmara bem governada, uma Câmara que tem uma boa situação económica ou financeira. É isto que se pretende. Nós o que pretendemos é um compromisso de eficiência. Ninguém está aqui a olhar para as entidades autárquicas com algum preconceito. Não há preconceito. Muito bem. Vamos ouvir agora o engenheiro Mário Almeida, da Câmara de Vila do Conde, que está a terminar a sua gestão autárquica, não vai poder recandidatar-se, já o faz há muitos anos e talvez até por isso esteja completamente descomprometido. Posso-me recandidatar, a lei permite que eu me candidate a outro município, não é? Sim, pode-se candidatar a outro município. Mas eu não vou, só sou de Vila do Conde. Eu acho que tinha falado consigo e sabia que o senhor não queria. Eu diria o seguinte, eu faço 700 km, vim para cá 350, no fim disto vou 350, chego a casa às 4 horas, às 9 tenho reunião na Câmara. Mas vim porque estou extraordinariamente preocupado, não com os meus 2 últimos anos de autarca, mas pelos outros que vêm a seguir a mim, pelos outros autarcas, coitados, vão suportar com isto. Eu tenho uma grande estima pessoal pelo Dr. Miguel Relvas, revi-me nas suas ideias, no seu discurso, no objetivo da eficiência. Agora, estou longe das medidas. Acho que as medidas são catastróficas. Começam por ser erradas ao nível de vereadores. Eu estou há 37 anos na Câmara e sei a importância dos vereadores. Nunca tive, por exemplo, chefe de gabinete ou adjunto. Acho que isso que é dispensável. Porque os vereadores têm legitimidade, têm representatividade, têm a mesma responsabilidade que eu. E, portanto, diminuir o número de vereadores e o trabalho deles vai ter que ser substituído por outros é um erro muito grande. Mas o que mais me dói a mim é a questão das juntas de freguesia. E eu assumo a defesa das juntas de freguesia. Porque se eu fiz... Não vamos perder tempo com as palmas. Porque digo com toda a sinceridade, se eu fiz alguma coisa de válido em Vila do Conde ao longo destes 37 anos, devo imenso aos 30 presidentes de junta. Diminuir as juntas de freguesia é, como já foi dito pelo Fernando Ruas, retirar o seu porta-voz. Antigamente
As pessoas tinham o seu regedor, era um homem bom da freguesia, com quem as pessoas, num momento de dificuldade, iam ter. Hoje é com o Presidente de Junta. Elas, antes de vir à Câmara, vão ao Presidente da Junta. E ele é que as aconselha se devem ir à Câmara, se devem ir à Solidariedade Social, se devem ir à GNR, onde é que devem ir. E, portanto, é fundamental manter esta situação. Mas o Sr. Engenheiro não é sensível às questões lançadas há pouco pelo Ministro? Não sou sensível. A não sou sensível alteração porque demográfica do país... Fátima, a primeira coisa que motiva isto é naturalmente a imposição da Troika e é a questão financeira. Mas isso é um erro, porque se vai gastar muito mais. Sabe o que é que ganham hoje os membros dessas juntas de freguesia? 200 e tal euros. Sabe para quê? Diz-se que é para compensação dos encargos, que é para a gasolina que eles gastam para ir ter com as pessoas ou para ir à sede do Conselho. Ganham 200 e tal euros, um membro da Junta. O Presidente da Junta de Freguesia disse? Sim, Presidente de Junta, Secretário ou Tesoureiro. E ganham 200 e tal, se quiser, eu digo-lhe certinho. 200 e tal chega. Pronto, não interessa. Estão com esse pormenor que eu não interessa. Para o combustível, para os telefones, portanto, eles põem dinheiro do bolso deles, não tenho dúvidas. Já viu o que é? No meu concelho, por exemplo, tenho 30 freguesias. As juntas de freguesia têm funcionários. Têm funcionários pagos pela Câmara Municipal, porque o dinheiro deles não chega. O Sr. Ministro disse isso muito bem. Antigamente as verbas para as juntas de freguesia, ainda já comigo, iam do Orçamento de Estado para a Câmara e depois da Câmara para as juntas. Passaram a ir diretamente do Orçamento de Estado para as juntas. O que é nós, câmaras municipais, porque reconhecemos o trabalho deles, damos-lhe muito mais por ano do que eles recebem do Orçamento de Estado. Damos para o pessoal, damos para limpar os jardins, damos para manter as escolas, para tudo. Porque senão eles não conseguem fazer, e é uma coisa que eu sempre disse com convicção. Se eu sou um defensor da descentralização, que nós, câmaras municipais, resolvemos melhor coisas que as juntas de freguesia, que o governo, seja ele de que partido for, também não tenho dúvidas para muitos casos, as juntas de freguesia, porque estão mais próximas, resolvem melhor que as próprias câmaras municipais. Melhor, mais rápido e mais barato. Muito bem. O Presidente Maria Almeida não precisa de palmas. Não precisa, não. Precisa é de tempo. Deixe-me só ter mais duas coisas. A questão do endividamento. Dói-me muito quando se fala no endividamento das autarquias. A Câmara de Vila do Conde deve. Tem que dever. Porque quando nós tínhamos direito a verbas da Lei das Finanças Locais, suspendia-se a Lei das Finanças Locais nesse ano para o Governo não transferir as verbas a que nós tínhamos direito. Depois fez-se uma Lei das Finanças Locais que dizia que não se aumentava muito, porque nós íamos ter as questões do imobiliário, o IMI e o MT. Tudo isso agora desapareceu, como sabemos. Não há construção, não há transmissão, o IMI não sobe, ninguém fala nisso. Cortam-nos as verbas. 5% num ano, 5% no outro ano, recebemos menos do que aquilo que está na lei e que tínhamos direito. Aumenta a iluminação pública. Para haver mais segurança nas ruas, nós vamos ter a iluminação pública. Vamos pagar isso tudo. O dinheiro que as câmaras vão entregar de aumento dos 6% para os 23% na iluminação pública é 25 milhões de euros. Para as juntas de freguesia, o Governo, o anterior, e portanto este vai fazer o mesmo, estava a transferir 19 milhões. Nós em iluminação pública, aumento de iluminação pública, vamos pagar mais do que efetivamente é transferido. Portanto, este modelo, o Sr. Presidente acha que é ingovernável, as autarquias são ingovernáveis? Vai piorar. Deixe-me duas notas. Porque você falou numa coisa que me revolta, que é a questão da corrupção. Há corrupção nas autarquias, sem dúvida. Agora, não posso ouvir o que ouvi um dia destes, por alguém que eu muito admiro, dizer que da política ninguém sai com as mãos limpas. Eu vou sair ao fim de 39 anos. Bom, sabe que essas... Bom, não vamos estar sempre a bater palmas, senão vamos ter um programa só com palmas. Que há corrupção nas autarquias. Agora há corrupção... Quando são retiradas de um contexto, têm também sempre outro sentido. Eu sei, não, mas o que importa é eu dizer isto. Há corrupção nas autarquias. Não tenho dúvidas disso. O que há corrupção em todas as atividades, porque nós somos todos homens do mesmo país, temos todos os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Portanto, se os políticos têm os advogados, os médicos, claro os juízes, os padres, não sei quem mais. A minha questão há pouco, quando eu deixe-me só finalizar. Questionei o Presidente da Associação Nacional de Municípios se não seria útil que nesta reforma
fossem reforçados de alguma forma as matrizes éticas, as matrizes, e porque não também até da deontologia profissional dos próprios autarcas, enfim, é por uma questão justamente de defesa desses princípios que acaba de enunciar. Acho que isso fica sempre bem, como se costuma dizer, e nunca faz mal, pelo contrário, esses princípios são princípios essenciais. Era só nesse contexto. Deixe-me terminar como comecei. Eu estou inteiramente de acordo com as ideias proferidas pelo Sr. Ministro Miguel Relvas. E, aliás, ele disse que este debate é bom que se alarga aos outros partidos, e tenho a certeza que se vai encontrar uma orientação que naturalmente vai servir o país, mas vai servir especialmente... Portanto, o Sr. Presidente não põe completamente de parte a possibilidade da agregação de freguesias. Da agregação de freguesias. E até autarquias, se elas quiserem. Não, as freguesias, aliás, mantêm-se. Já viu o que é? Eu sou contra por isto. Já viu o que é para 2 ou para 3 freguesias e agora vão eleger daqui a 2 anos um presidente de junta? Já viu a rivalidade que vai acontecer depois? Deixa-me só dizer, e o Sr. Ministro assim já responde a tudo, na eleição já vai ser terrível. Depois, quando o Presidente da Junta, que é da freguesia A, fizer obras na B ou na C, está o A a fazer barulho. Vai ser terrível. Vai criar problemas que não existem nos dias de hoje. Vá apontando as questões, porque eu vou ouvir mais autarcas. Está ao seu lado o Presidente da Câmara de Cascais, o Engenheiro Cascarreiras. Eu sei que também conhece por dentro muito bem este projeto, até porque também trabalhou nesta área e há pouco já foi chamada a atenção porque esteve na Câmara de Lisboa também nesta discussão. O que é que acha que vai melhorar ou piorar no país com esta reforma? Muito boa noite a todos. Antes de mais, eu penso que está a colocar a questão, no meu entender, de uma forma humilde, mas está-se a colocar na perspectiva errada. O que nós temos é que ver aquilo que melhor presta o serviço ao próprio cidadão. E o que melhor presta o serviço ao cidadão, aos nossos municípios, aos nossos fregueses, depende do local onde nos situamos no território nacional. O que eu defendo, nem sequer é uma posição que neste momento vejo refletida pela ANAFRE, nem pela Associação Nacional de Municípios, nem pela própria proposta de Governo, é um pouco neste sentido. Em primeiro lugar, há que fazer justiça de que, de facto, o poder local foi a grande casa da democracia em Portugal. Foi aí que, depois de os anos que tivemos de ditadura, todos nós nos habituámos a lidar com as nossas diferenças e encontrar nas nossas diferenças a complementariedade. Em segundo, foi através do poder local que foi possível criar toda uma rede de infraestruturas que, de facto, beneficiaram e muito a qualidade de todos os portugueses. O salto que temos que dar a seguir, a meu ver, é por necessidade, e o primeiro deles é que, de facto, que neste momento o principal estado social do nosso país assenta em cima das autarquias, por via da proximidade que todos nós aqui estamos a falar. Todos nós somos procurados e tentamos responder da melhor forma possível, independentemente da cor partidária ou de ideologia, a novas situações que cada vez mais nos procuram do ponto de vista social. E há um outro salto que eu penso que o poder local tem ainda a dar a Portugal, e tem a dar a Portugal exatamente nesta altura em que nós estamos, que é de nós evoluirmos e aprofundarmos outros fatores de democracia. E eu refiro-me, nomeadamente, à democracia participativa, àquilo em que nós temos que trazer os cidadãos a participar na vida ativa da sua freguesia, na vida ativa do seu município. Dito isto, o que eu considero como fundamental é que, de facto, o sistema que hoje em todos nós assentamos, chegamos à conclusão de que foi aquele que teve grandes patrimónios, como há pouco acabei de referir, mas é necessário, como tudo na vida, fazer alguma reformulação, alguma atualização. E esta reformulação é a que convém ao país? Eu defendo, no caso das freguesias, uma situação diferente, porque penso que, de facto, é diferente o interior. É diferente o interior da grande cidade e do litoral. E, portanto, se há uma necessidade por obrigação, bem ou mal assumida, se por necessidade pela Troika ou se por uma necessidade que nós próprios já a sentíamos como necessária, lembremos que a reforma administrativa do país vem do tempo do comboio a vapor, ou seja, as distâncias eram outras. Depois do comboio a vapor, tudo quanto já foi inventado, no sentido também de nos aproximarmos uns aos outros, mesmo do ponto de vista de comunicação e de estarmos mais próximos. No caso das freguesias, tenho, enfim, uma proposta pessoal, já o escrevi, já o tenho dito, e com a experiência muito positiva que tivemos a partir de Lisboa, mas eu diria que não é igual nós extinguirmos, fundirmos, agregarmos, chame-se o que se quiser, de freguesias que estão nas capitais dos concelhos. Muito bem, isso já aqui se percebeu também, e no interior do país, onde será muito difícil, já vamos ouvir alguns presidentes de Câmara do Interior. Aqui à minha frente está o Presidente da Câmara do Barreiro, não está? Eu gostava
também de lhe perguntar o que é que pensa desta reforma da administração local. Antes de mais, queria dizer que sentimos preocupação e apreensão por facto das medidas que estão a ser anunciadas, mesmo que seja para discutir. Acho que a questão central que temos de debater é porque é que se faz esta reforma. Ela serve melhor às populações? Ela resolve os problemas de gestão das autarquias? Ou ela, pelo contrário, torna mais distante a gestão das pessoas e torna mais complexa a gestão? A interrogação que ponho também é se a solução de órgãos autárquicos ou câmaras municipais de partido único facilita a democracia ou dificulta a democracia. E, do meu ponto de vista, dificulta a democracia. Portanto, já está a entrar na reforma também da lei autárquica, que irá por esse caminho, de forma a que o Presidente da Câmara saia da Assembleia Municipal e possa depois escolher o seu elenco camarário. O pluralismo nas autarquias é uma riqueza da democracia portuguesa. E as questões da eficácia não podem pôr em causa a democracia e o multipartidarismo. Não, pode continuar. E, portanto, em profundo desacordo com esta solução. Eu geri a Câmara do Barreiro em minoria, faço a gestão da Câmara hoje em maioria. Mas quero dizer que há membros de outros partidos que têm pelouro e tempos na autarquia gerida, mesmo em maioria. E eu acho que isso é uma riqueza. Também considero que é preciso aprofundar, digamos, as questões da participação popular na gestão autárquica. Indispensável a democracia... Aí está de acordo com Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais. E considero que a alteração dos órgãos autárquicos, da junção de freguesias, junção de concelhos, isto deve ser feito quando as populações e os eleitos autárquicos em conjunto considerarem que este é o caminho. Porque considero que há uma questão central a todo o poder local. Eu diria que é a menina dos nossos olhos, que é a questão da autonomia do poder local. E não pode haver nenhum poder central, até porque isto é inconstitucional, que determine as regras com que os eleitos autárquicos têm que gerir o seu concelho. Estou a perceber. Portanto, é uma questão, na minha opinião, indispensável. Digamos que nós, eleitos autárquicos, conjuntamente com as populações, temos de defender de forma internacional. Muito bem. Deixe-me ir novamente ao interior do país. Vou ouvir só mais um Presidente da Câmara antes de lhe dar a palavra, até porque já estamos aqui a introduzir também a questão da reforma da lei eleitoral. Vou até ao Alentejo, Reguengos de Monsaraz. José Calixto, o Presidente José Calixto, onde é que ele está? Está aí. Muito bem. Qual é a sua opinião sobre a agregação de freguesias, em primeiro lugar? A agregação de freguesias em zonas rurais vai, de facto, dificultar a tarefa do poder local. As freguesias, como já aqui foi dito, são hoje a estação dos Correios, são hoje o sítio onde os nossos idosos vão buscar as reformas, são hoje o sítio onde existe uma farmácia e, portanto, terminar, de facto, com as freguesias nesses locais... É assim no seu concelho? É assim no as freguesias têm o correio, têm a farmácia? A água, a luz, é onde se paga todas as faturas dos idosos que não têm meios de transporte, é onde há um transporte para um idoso numa situação qualquer de emergência, é, no fundo, um sítio que é o centro da comunidade e, portanto, eu vejo com alguma dificuldade, vejo muito mais fácil haver uma ponderação de uma agregação de freguesias nas sedes de concelho do que, obviamente, em freguesias onde não existe rigorosamente mais nada que represente o poder do Estado e que represente o auxílio às populações em caso de necessidade. E, portanto, acho que é, de facto, uma medida que eu também não vejo na proposta que está em cima da mesa no Governo. Penso que não haverá muito reflexo nas zonas rurais, em bom da verdade. Agora, nas que houver, vai ser grave. Esta questão é muito importante, Sr. Ministro. Afinal, a proposta que está em cima da mesa não está muito vocacionada, muito focalizada nas questões nas zonas rurais. É equilibrada. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro disse que esta reforma seria inconstitucional. Não, esta reforma é constitucional porque vai ser discutida na Casa da Democracia, que é o Parlamento, e, portanto, ela é constitucional. E disse que iriam haver executivos de uma só força. Não, o que nós defendemos até é mais do que isso. Defendemos os executivos homogéneos, onde resulta das Assembleias Municipais, e, portanto, até será mais larga, mais vasta, e é uma lei eleitoral que favorece até os pequenos partidos.
Portanto, não é a primeira vez que se está quase a chegar a um acordo para haver Mas esse acordo será claramente possível de se chegar. Eu penso que os dois partidos de coligação que se entenderam sobre esta matéria, o próprio Partido Socialista nesta matéria, será fácil, será mais difícil com o Partido Comunista. Penso que precisa de 2/3 na Assembleia da República, não é? Precisa de maioria. E, portanto, nós vamos seguir este caminho. Nós sabemos, nós estamos num momento do nosso país em que não estamos no momento de virar uma página. Estamos no momento de escrever uma página nova face às circunstâncias em que nós nos encontramos. Deixe-me dar-lhe estes números. No poder local em Portugal, nós temos 4.259 freguesias, 13.697 membros de executivos de freguesia e 34.724 membros de assembleias municipais de freguesia. Temos 308 presidentes de Câmara, 1.770 vereadores e 11.205 membros de assembleias municipais. Bem, embora aqui tenha sido dito que um presidente de junta ofere 200 e tal euros. Um número muito... Alguns, os presidentes de junta, não são todos, eu oferir isso. Há presidentes de junta de municípios de freguesias de maior dimensão que têm um vencimento mais elevado. O que nós estamos a propor, e penso que na situação que Portugal chegou, eu sei que este esforço reformista é um esforço incompreendido por muitos. Sei que vai ter dificuldades. Mas, enfim, o país chegou às circunstâncias em que está porque não fomos capazes de enfrentar as dificuldades. Porque perante as dificuldades fazíamos de conta que não tínhamos nada a ver com elas e fugíamos à realidade. Mas nós chegámos a um momento que não é possível mais fugir à realidade, nem podemos penalizar mais os portugueses. Está na hora de o Estado Central, que está a dar o exemplo, e o Estado local também tem que dar o exemplo. Eu tenho muita estima pelo Dr. Mário Almeida, tenho uma estima profunda. Mas o Dr. Mário Almeida tem que compreender que vamos viver um novo ciclo, estamos a viver um novo ciclo no nosso país. Veja, quando nós estamos a dizer, hoje há 1.770 vereadores, e nós propomos uma redução de vereadores a tempo inteiro, 1.770 vereadores a tempo inteiro, e nós dizemos que é possível fazer o mesmo com 836, de acordo com regras e com critérios. E os portugueses que nos estão a ouvir sabem que o esforço de emagrecimento do Estado Central e do Estado local é vital para que Portugal ultrapasse os problemas. E por isso nós assumimos este desafio. Nós dissemos, temos-lo dito desde o primeiro momento, isto é uma reforma complicada, é uma reforma que vai gerar incompreensões, mas Portugal não tem alternativa. Portugal não tem alternativa. Aqueles que há 3 meses, este governo tem 100 dias. Em 100 dias já fizemos muita coisa, sabemos que sabe a pouco, porque as circunstâncias são particularmente difíceis. E estamos a fazer na administração local, como estamos a fazer na administração central, nos institutos públicos, onde se gasta muito dinheiro, nas empresas públicas, onde se tem gasto muito dinheiro. Agora, não podemos apontar os maus exemplos para a administração central e não querer corrigir... Uma das coisas que Mário Almeida disse e que me parece importante é que com este atual modelo autárquico está a esgotar-se de uma outra frente, que é, não há receitas, as transferências que estavam a ser feitas diminuíram, os IMIs ainda não foram reformados, nem se sabe para quem é que vai... na despesa. Portanto, também cortar a despesa. Que aí... O IMT diminuiu drasticamente. O que é que vai acontecer às infraestruturas, à manutenção das grandes infraestruturas destas autarquias? Como é que vão sobreviver? Como é que as autarquias... Vai acontecer o que vai acontecer nas PPPs e nas estradas que foram sendo construídas ao longo dos últimos anos em Portugal. Vai acontecer aquilo que o Estado Central, o próximo orçamento vai refletir, que vamos voltar à despesa de 2007. Vamos fazer a maior redução de despesa alguma vez feita em Portugal nas últimas décadas, porque temos necessidade de o fazer. Porque nós não queremos ficar como a Grécia. Mas, entretanto, há infraestruturas que vão precisar de manutenção. Nós não queremos chegar como a Grécia chegou, em que não foi capaz, ao longo do último ano e meio, de fazer o trabalho de casa, de cumprir os seus compromissos, e teve que agora, de um momento para o outro, despedir 30 mil funcionários. Chegou a uma situação de bancarrota depois de ter tido a hipótese. Portugal não pode chegar a essa circunstância. E esta é uma questão de civismo nacional que nós temos que assumir. Não é possível. É uma questão de vida ou de morte. Quem tem responsabilidades públicas, todos nós, da freguesia à Assembleia da República, da Câmara ao Governo, todos nós temos que estar à altura das nossas responsabilidades. É isso que os portugueses exigem de nós. E é nesse caminho que nós vamos seguir. E não estamos a fazê-lo contra os municípios, nem contra as freguesias. É um discurso fácil. Estas reformas não são feitas com palmas. Eu nunca vi nenhuma reforma ser feita com palmas. É feita muitas vezes contra as palmas. Porque as reformas que são possíveis de ser executadas são aquelas que têm razão de ser e são aquelas que só são compreendidas a posteriori. Porque é muito fácil entrar num caminho de demagogia. Veja, eu tenho ouvido o Partido Socialista, que tem grandes responsabilidades no poder local, nas últimas horas, em tudo o que é fácil estar de acordo com o Governo.
Em tudo o que exige consistência e coragem, o Partido Socialista foge a esta responsabilidade. Foi quem governou Portugal nos últimos 6 anos. Foi quem tem uma grande responsabilidade também no poder local. Agora, quem quiser acompanhar, nós estamos de braços abertos para sermos acompanhados nesta reforma. Agora, se temos consciência da nossa responsabilidade, vamos dialogar porque a queremos fazer e vamos implementá-la. Vamos ouvir mais 2 autarcas. Talvez, eu tenho aqui vários autarcas para se falar. Vamos começar aqui pela frente. Viana do Castelo. Aquilo que já ficou aqui claro é que com este modelo e com a falta de dificuldade de financiamento, neste momento que as autarquias têm, não é possível continuar a gerir bem as autarquias e, sobretudo, não é possível sequer continuar a manter as infraestruturas que criaram ao longo destes anos. Como é que vai ser? Começava a comentar ao Sr. Ministro e ao meu Presidente também. Eu penso que nós estamos num momento crítico e acho que são de saudar as medidas e a reforma administrativa. Tem que chegar o microfone mais para si. Eu penso que esta reforma administrativa era uma reforma que todos nós esperávamos, porque, como já foi dito aqui por um colega, as autarquias locais foram responsáveis pelo desenvolvimento, pela coesão territorial no país. Deve-se muito ao poder local. Mas está na altura, de facto, de fazermos algumas reformas. Mas em nome da coesão, aquilo que está a ser proposto concretamente nas freguesias parece-me ir contra esse processo da coesão. Porque, repare, o Sr. Ministro refere um caso concreto de Lisboa. A pessoa de Lisboa sai à porta, dentro de 2 minutos tem um autocarro para ir onde quer ir. Uma pessoa que está no interior, que está numa freguesia, por exemplo, na Montaria, em Viana do Castelo, não tem autocarros. É a junta de freguesia que faz os serviços, é com apoio para irem ao médico, são o apoio, por exemplo, que os idosos têm em termos do encaminhamento das suas reformas ou das informações. Portanto, as juntas de freguesia hoje prestam um papel muitíssimo importante. Nós temos uma experiência neste momento que é das comissões sociais interfreguesias. Eu via muito mais que houvesse um processo de evolução, por exemplo, no associativismo de freguesias, para terem alguns processos conjuntos, terem alguma cooperação, porque o Presidente de Junta é, de facto, o único esteio, é a única pessoa a quem os idosos, neste processo de despovoamento e também de envelhecimento da população, que acaba por ser o único esteio que as pessoas têm na freguesia. Se nós retiramos este apoio, esta primeira pessoa, este primeiro contacto, estamos a criar condições, não para a coesão, mas para que as pessoas fiquem ainda mais abandonadas. Porque a realidade do país é esta, é que saindo das grandes áreas do Porto e Lisboa, o país é muito diferente. O país é muito diferente. E isto tem que ser visto nesta perspectiva. Deixe-me agora dar aqui a palavra também ao... Eu só permitia aqui uma coisa, é que a verdadeira reforma administrativa que nós todos gostaríamos de ter era, de facto, uma regionalização. Porque essa é que era a reforma. Muito bem. A regionalização, porque, por exemplo, a região de Lisboa e Val do Tejo é muito mais responsável pelo déficit nacional que a região norte. Agora, por exemplo, nas propostas que há para os investimentos, os grandes investimentos, falam-se, por exemplo, para linhas de comboio, falam-se em investimentos para a região de Lisboa e Val do Tejo e a região do Alentejo, mas para o norte continuamos a estar desfasados. Ainda hoje vinha no jornal que, por exemplo, as instituições de saúde, por exemplo, na área do Porto, têm 5 vezes menos déficit na região norte do que tem no resto do país. Muito bem. Deixa-me passar aqui a palavra ao Presidente da Câmara de Caldas da Rainha. Sim, pode-se levantar. Faz favor. Estava a pedir a palavra, faz favor. Faça a pergunta, se faz favor. A pergunta é que... O senhor não precisa de perguntas. Eu quero saber se concorda com esta agregação de freguesias e também já agora se concorda com aquilo que vai ser a orientação da nova lei eleitoral. Olha, para falar claro, eu não gosto de fugir às responsabilidades, não tenho maneira de fugir às questões. É preciso partir do princípio que nós temos um país à beira da falência, um país em bancarrota. Nós, municípios que não contribuímos excessivamente para o endividamento, estamos na grande maioria com grandes dificuldades para pagar as dívidas que lá temos. Já não pagamos a 60 dias nem a 90, muitos pagam a 1 ano. Nós temos municípios que já, mesmo com a aprovação do reequilíbrio financeiro, a banca não empresta o dinheiro porque não o tem para emprestar. Esta é que é a grande questão. Esta é a grande questão e dá-me a impressão que estamos aqui a falar de outro mundo. Este é o mundo que eu conheço. As autarquias estão a passar pela maior dificuldade depois de 1891 ou 94,
em que Portugal viveu uma situação similar como esta, nós estamos... Eu não encontro solução. Porque os municípios, nós temos os encargos e não podemos diminuir os encargos. Temos o pessoal, temos N encargos. Mas as receitas caíram estrondosamente. A receita do IMT em muitas câmaras baixou mais de 50%. E vai continuar as taxas a baixar. municipais baixaram 60%, 70%. E, portanto, eu não vejo este quadro tão fácil. Porquê? Porque as dívidas e os encargos dos municípios vão se manter e as receitas caíram. E nós temos um governo sério, capaz, competente, mas não vai dar a volta a este assunto. Este governo não tem dinheiro para cobrir o déficit que os municípios têm, que já tinham antes. Embora há verbas do CREN que vão ser adiantadas, certamente o Ministro vai dizer daqui a pouco isso, e isso poderá ser um alívio, poderá dar um certo alívio. Ainda assim, não há dinheiro para manter este atual modelo autárquico, é isso? Não há dinheiro para manter tantas piscinas municipais, não vai haver dinheiro para manter um conjunto de benefícios que as câmaras e as juntas de freguesia mantinham. Por exemplo, pode-me elencar alguns desses benefícios que está a dizer? Por exemplo, as piscinas municipais, que foi fácil fazê-las porque nós tínhamos 60%, 70% do CREN. Agora, o que é difícil é mantê-las. É por isso que eu há dias dizia ao Sr. Ministro da Economia, não vale a pena, pode ser até um grave risco, estar a subsidiar as obras municipais a 85% e a 90%, porque fazer obra é fácil, todos gostamos, em cima de eleições ainda gostamos mais, mas depois não temos dinheiro para as manter. É preciso não dar a passada maior que a perna. E o quadro que eu vejo é extremamente complicado. Deixe-me dizer uma questão. De tudo isto que está aqui em cima da mesa, há uma questão que me preocupa muito mais do que isto. De facto, eu acho que as freguesias rurais longínquas já gastam tão pouco, que não são essas que estão na causa da despesa. Sim. Isso aí é líquido. Portanto, o problema não são as freguesias rurais longínquas. Claro. Agora, e coragem para ir ao cerne da questão? É difícil. Se nós quisermos, é a minha maneira de ver, e espero que compreendam, num quadro destes, não se pode... Eu estou de acordo com os pressupostos, eu estou de acordo com o livro verde, eu estou de acordo com todos os princípios, mas depois o governo não foi capaz. Tem que ir. Tem que ir aos municípios, é isso? Tem que ir também aos municípios, tem que haver uma reforma racional e equilibrada. E atenção, diz-se aqui uma coisa que é muito errada. Quando se agregam freguesias, ou quando, e eu concordo nas cidades, ou quando se agregam municípios, não fica nenhum território sem junta, nem sem conselho. Claro, essa é que é agora, eu vou-lhe dizer, eu, com 2 vereadores a tempo inteiro, 2 apenas, administro sem assessores, administro um conselho com 52 mil habitantes. Por certo, mal, mas pelo menos sem grandes dívidas. Eu não compreendo como é que conselhos com 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, precisam de um presidente, 2, 3, 4 vereadores. Muito bem. Uma Câmara no mínimo. Deixe-me só concluir. Já tem que concluir. Uma Câmara no mínimo para funcionar, uma Câmara pequena que seja, não funciona com menos de 300 mil, 400 mil euros. Está aqui dada a mensagem. Esta questão, e já agora, ou enfrentamos ou não enfrentamos. Já agora, eu não sei se é verdade, se não é, mas eu ouvi alguns zunzuns de que poderá haver municípios que já se propõem também a agregar-se. É a palavra, a expressão delicada que o Sr. Ministro me pediu para utilizar há pouco, agregar, é preciso utilizar delicadamente as palavras. Eu vi Castro Marim, Vila Real Santo António e Alcoutim. Está aqui o Presidente da Câmara de Alcoutim? É verdade? Presidente da Câmara de Alcoutim, é verdade que poderá haver aqui uma vontade própria destes 3 municípios se agregarem? Vejamos, isso não corresponde à verdade, porque de facto o municipalismo em Portugal tem muita força e muito peso, e daí as populações de Alcoutim querem continuar com o município de Alcoutim, as de Castro Marim com o município de Castro Marim e as de Vila Real com o município de Vila Real. Não se querem agregar? Não, senhor. De facto, existe uma associação chamada Odiana que os municípios estão agregados. Se me é permitido dizer mais alguma coisa... De facto... Na segunda parte, vou dar a palavra aqui ao Ministro, seria útil este apelo lançado pelo Presidente das Caldas da Rainha que os municípios também, de modo próprio, se agregassem? Sim, nós essa, aliás, vem de encontro àquela que é a política que nós seguimos ao longo de todo o documento desta reforma verde. Aliás, saúde a seriedade da intervenção do Sr. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, o Dr. Fernando Costa, e dizer o seguinte: não quis entrar aqui em questões de pormenor na questão das freguesias, mas já um Sr. Presidente de Câmara teve a oportunidade de referir
Na questão das freguesias, vamos então mais longe. Nós defendemos que nos meios, nas áreas predominantemente rurais, as freguesias devem ter um mínimo de 500 habitantes. Mas apresentamos 2 princípios que salvaguardam em municípios em que, dos últimos censos, em freguesias que nos últimos censos, a redução da população tenha sido superior a 10%, nós aceitamos o critério dos 300 habitantes. E quero também dizer que, mesmo nessas freguesias, para salvaguardar os interesses locais, em que a freguesia esteja a mais de 15 km da sede do Conselho, nós aceitamos a base dos 150. Portanto, esta é uma reforma que tem critérios e é escalada de acordo com aquelas que são as realidades com que estamos a ser confrontados. Agora, é muito difícil discutir numa lógica de demagogia, numa lógica de facilitismo, numa lógica que hoje pode ser muito fácil de ser assumida no discurso, mas depois, como dizia aqui o Sr. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, a verdade é esta: os municípios hoje têm dificuldades a satisfazer os seus compromissos. O número é um número muito significativo, cabe ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Municípios que diga qual é que é neste momento o número delicado de dívidas a fornecedores dos municípios. Nós temos essa realidade, a Administração Central também o tem, temos dívidas significativas do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social. O país chegou ao ponto em que chegou e, portanto, vamos todos ter que dar um contributo para ultrapassarmos estas circunstâncias. Portugal, ouvindo aqui, peço desculpa, não sem querer ofender ninguém, ouvindo aqui algumas pessoas e algumas intervenções, parece que se esqueceram que Portugal está sob intervenção externa. Portugal, para não ir à bancarrota, teve que pedir ajuda. E o pedir ajuda significou assumir compromissos de políticas que têm que ser seguidas. Este governo tem 100 dias. Em 100 dias, como já tive a oportunidade de o dizer, assumimos um número muito significativo de reformas, de medidas que são difíceis, de medidas que são impopulares, mas de medidas que são necessárias. Desenganem-se aqueles que pensam que os portugueses estão à espera de ir de encontro à vontade do discurso consensual. Os portugueses sabem, já pagaram caro por essa circunstância. Sabem que aquilo que temos pela frente é um caminho de dificuldades e só se ultrapassarmos essas dificuldades é que pode nascer uma nova esperança. E essa nova esperança é assente em reformas na educação, em reformas na saúde, em reformas no poder local. O poder local prestou grandes serviços ao país, mas não está imune a reformas. O poder local não é a vaca sagrada da democracia. Nós temos que fazer essas reformas, como também temos que fazer em muitas das outras instituições. A Assembleia da República fez um corte significativo, eu não sou deputado hoje em dia, mas a Assembleia fez um corte significativo no seu orçamento, de mais de 27%. Todos têm que dar o exemplo. É esse sacrifício. Quem pede aos portugueses o aumento de impostos, pede-se aos portugueses sacrifícios, cabe ao Estado dar o exemplo. O Estado Central e o Estado Local. Ninguém está imune a essas responsabilidades. Vejo que muitos estão a abanar com a cabeça que não. Eu vou dar-vos a palavra na segunda parte do programa. Tenho que ir fazer aqui um breve intervalo. Voltamos já. Para escolher um lado, é preciso conhecer os dois. Prós e contras, o maior debate da televisão portuguesa.